Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre HTML. Eu sou o Ivan Leão e esse é o canal Eterno Padawan. Hoje a gente vai estar falando sobre o elemento Picture, ok? O elemento Picture, ele permite que a gente coloque algumas imagens e alternar essas imagens de acordo com a resolução da janela do seu navegador. Isso é muito útil para algumas situações. Por exemplo, se você quer colocar uma imagem diferente, com uma resolução diferente, ou até uma imagem diferente realmente, de acordo com o dispositivo aonde vai estar sendo acessado o conteúdo. Por exemplo, um tablet, um celular ou uma tela de computador. Ou ainda uma televisão, ok? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos lá. Eu vou criar um novo arquivo aqui. New File. Deixa eu só selecionar aqui, ó. Pasta aqui, né? Senão vai acabar criando. Aqui. New File. Vou chamar de Picture, só para a gente identificar do que se trata, tá? Mas poderia ser qualquer nome, o arquivo em si, né? Aqui dentro eu vou criar aquela estrutura HTML, utilizando o facilitador aqui instalado no Visual Studio. Ele cria para a gente. Vou definir um título aqui. Colocar um H1. Trabalhando com Picture. Ok? Vou salvar, o arquivo já está salvo, no caso, né, que está com o auto salvar ligado. Vou abrir aqui a pastinha do curso de HTML, que é onde salvou, e vou abrir o arquivo no navegador para a gente visualizar o que a gente tem até o momento. Abrindo aqui, a gente vai estar só com o título, trabalhando com Picture. Deixa eu só ajustar a largura para ficar melhor encaixado aqui. Beleza. E agora a gente vai colocar algumas imagens. Eu já baixei algumas imagens da internet, então aqui, acessando a pasta de imagens, eu tenho 3 imagens aqui, ó, essa de flores, paisagem e essa do panda. Vou copiar as 3 imagens para dentro da pastinha do curso de HTML. Aqui dentro, para ficar um pouco mais organizado, eu vou criar uma pasta, então botão contrário aqui, novo, pasta, vou chamar de IMG, uma abreviação, tá, de imagem, de image. É muito comum a gente ver esse tipo de nomeação para uma pasta que vai ser colocada as imagens do seu site, ok? Dentro dessa pasta eu vou colar os arquivos. Então tá aqui os 3 arquivos. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa. Eu já havia comentado nos primeiros vídeos dessa série de HTML sobre exibir a extensão do arquivo, o .jpg. Tá vendo que está aparecendo aqui, ó? Aqui eu liguei essa opção. Eu vou desligar e mostrar onde é que a gente configura isso. Para aparecer esse .jpg ou qualquer outra extensão, que nem aqui, ó, .html, a gente precisa vir no menu. Vou voltar aqui, ó, para a gente visualizar. Menu Arquivo, da própria janela do explorador de arquivos, tá? Vou clicar aqui fora. Arquivo. Alterar opções de pasta e pesquisa. Vou clicar aqui. Nessa janela, a gente vem no modo de exibição. E dentre as várias opções, a gente tem uma aqui que é ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Por padrão, no Windows, essa opção vem ligada. Eu vou aplicar aqui para a gente ver o que acontece. Ó, vou aplicar. E a gente passa a não enxergar as extensões, tá vendo? Sumiram os .jpg das imagens. Se a gente for aqui na outra pasta, eu não vou conseguir navegar. Vou dar OK. Ó, vou vir aqui na outra pasta. Tudo sumiu também o .html. Como desenvolvedor, eu acho muito útil a gente enxergar o tempo inteiro essa extensão, ok? Para justamente não se confundir com algum conteúdo, especialmente imagens que tem vários formatos, né? JPG, GIF e assim por diante. Às vezes fica um pouco trabalhoso a gente identificar, sendo que não está aparecendo a extensão aqui, né? Então vamos lá de novo, ó. Arquivo, opções, modo de exibição e a opção de ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Vou desligar essa opção, vou clicar no OK, e agora sim ele vai apresentar para a gente as extensões. Vou abrir a pasta IMG de novo, tá aqui os 3 arquivinhos com as extensões aparecendo. Beleza?
Vou voltar aqui no Visual Studio. E vou colocar agora o elemento Picture, que é o interesse nosso aqui desse vídeo, né? Então, vamos lá. Vou digitar Picture, pressionar Enter. Ele vai abrir e fechar a tag pra gente. Aqui embaixo, dentro, né, da tag de abertura e de fechamento do Picture, eu vou construir uma estrutura que justamente vai permitir esse chaveamento entre várias imagens. Para fazer isso, eu coloco source, que é um outro elemento aqui, ó, source, ok? Esse source, eu vou ter que indicar qual é a mídia, ou melhor dizendo, qual é o tamanho da mídia, né, a propriedade de tamanho da mídia. Quando a gente está falando mídia, que é essa segunda opção aqui, ó, a gente está dizendo qual é o tamanho da tela, qual é o tamanho da exibição naquele dispositivo. Como eu comentei no início do vídeo, pode ser um celular, um tablet, uma TV ou um computador. Então, a gente definindo essa largura de tela para ajustar qual imagem vai ser exibida. Vamos fazer então. Vou pegar essa opção aqui, Source Media. Ele vai aparecer já o trecho de código pronto aqui para a gente, mastigadinho. Vamos definir um tamanho. Vou colocar 1366 pixels, que é um tamanho razoavelmente comum, né, para os computadores de hoje em dia, para os notebooks, é um tamanho comum. E essa opção aqui, ó, Source Set, é onde a gente vai identificar qual é o conteúdo que vai ser exibido, ou seja, a imagem. Então aqui, como a gente colocou na pastinha IMG, aqui ó, IMG, flores, paisagem e panda, todos JPG, né? Vou colocar uma imagem aqui, dentre elas, vou colocar flores, vou pegar a primeira, .jpg. Ah, só que ela está na pasta IMG, né? Então tem que ser IMG barra, senão não funciona. Vou aumentar um pouquinho a largura aqui. Beleza. Então, a primeira fonte de imagem que a gente vai ter no nosso picture, o primeiro source, é justamente essa imagem flores. Aí eu vou fazer a mesma coisa de novo, logo abaixo. Novamente, source, media. Vou indicar que a partir da resolução, vou colocar 960 pixels. E vou colocar uma outra imagem. img barra paisagem.jpg. Então essa é a segunda imagem que vai aparecer para a gente. E por último, que aqui a gente está trabalhando com 3 imagens, mas poderiam ser mais, né? E a gente definir outros intervalos de valores, ok? Por último, a gente coloca uma imagem mesmo, um elemento do tipo img. Esse cara é importante ser definido pelo seguinte: caso esta não funcione por causa da resolução, essa não funcione por causa da resolução, qual que vai ser a imagem padrão? Essa aqui, ó, a terceira. Justamente a imagem comum para indicar qual que vai ser o elemento que vai ser exibido dentro do picture. Então, vamos colocar aqui, ó, no src, né, no source, eu vou indicar que é para exibir o panda.jpg. Aqui a gente já aprendeu sobre o texto alternativo, né? Ó, vou colocar aqui panda. Se você não viu como é que faz o elemento IMG, né, o elemento de imagem, procura aí no canal, na série de HTML, tem um vídeo explicando exatamente sobre essa tag, ok? Então eu vou salvar aqui. Mania, né, de falar que vou salvar, mas já está salvando automaticamente. Vou atualizar aqui no navegador. Vamos ver o que acontece. Ah, o panda eu fiz errado, né? Olha aqui, ó. Tá vendo que quando eu comentei no vídeo de MG sobre a possibilidade da gente errar o nome do arquivo e ter o texto alternativo, olha o que aconteceu. Apareceu a palavra panda, que foi o que eu digitei aqui, ok? Vou colocar assim, ó, imagem do panda. Deixa eu salvar aqui, recarregar. Olha lá, imagem do panda. É porque eu errei realmente, porque não está diretamente na pastinha, é na subpasta, né? Então tem que ser assim, ó, barra, aliás, img barra panda. Agora sim, ó. Está na subpasta img. Vou salvar. E agora sim, ó, vou atualizar. Carregou a imagem. Só que como a imagem é muito grande, tá de um tamanho assim absurdo. A gente não consegue nem enxergar direito. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma propriedade de estilização CSS, que não é o tema desse vídeo, ok? Nem dessa série HTML. Como eu já comentei, depois eu vou estar produzindo uma série sobre CSS especificamente. Mas vamos aplicar uma regrinha de estilização aqui só para facilitar a nossa exibição.
Eu vou colocar uma largura. Vou colocar em 300 pixels. Vamos testar aqui. Agora sim, deu para ver o panda, né? E aí o que vai acontecer? As outras imagens vão chavear conforme o tamanho, né? Ó, vamos aumentar essa janela. Vou pegar essa janela do navegador e vou começar a aumentar, ó. Aumentar, 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 até chegar naquele tamanho de 960 pixels. Olha aqui, ó. Agora sim, ó. De novo, ó. Aumentando, 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 aumentando. E trocou finalmente para a flor. Então, vamos recapitular aqui rapidamente. Vou voltar aqui, ó. Quando tiver com uma resolução, quando a janela, né, do nosso navegador tiver com uma resolução mínima, ó, largura mínima, min width, largura mínima, de 1366 pixels, ele vai exibir a imagem das flores. Se essa resolução não for a vigente, né, a corrente da janela que está ativa, vai para a próxima. Ah, tem agora 960? Ah, tem maior que 960. Então ele vai lá e exibe a imagem da paisagem. Se nenhuma das duas funcionar por conta da resolução, ou seja, uma resolução menor que 960 pixels, ele vai exibir finalmente a última imagem, que é a do panda. Então, vou fazer de novo. Ó. Vou aumentar tudo. Apareceu a imagem da flor. E vou começar a diminuir. Quando tiver menor que os 1366, né? No caso aqui já atingiu, aparece a paisagem. E quando tiver menor que os 960, vai aparecer o panda. Tá aí. Beleza? Então, recapitulando o conceito disso. Aqui eu coloquei 3 imagens só de exemplo para entender como é que funciona o recurso, ok? Como é que a gente faz a marcação HTML. Mas a ideia é a seguinte: você colocar imagens diferentes para serem aplicadas, exibidas em monitores diferentes, em telas diferentes. Celular, tablet e assim por diante. E mesmo entre celulares ou tablets existem resoluções diferentes. Essa questão do tamanho da tela, resolução, é um tema que você tem que dar uma estudada especificamente sobre isso. Eu posso criar algum vídeo aqui abordando mais detalhadamente. Mas só para dar uma noção para quem não entende sobre isso, vamos entender aqui uma coisa. Ó. Aqui no próprio Windows, eu posso clicar com o botão contrário na área de trabalho, vir em configurações de exibição. Aqui eu vou conseguir ver qual é a resolução que está esse monitor. Esse monitor está trabalhando em 1920 por 1080 pixels, ok? Então, quando a gente colocou essa resolução mínima de 1366, 1366 é quase no máximo na minha janela, mais ou menos por aqui, ó, onde está o meu mouse. Ó. Vamos testar de novo. Ó. Aumentar. Aqui. Ó, quando estiver mais ou menos aqui, vai mudar para aquela imagem das flores. Vamos, filho, muda. Acho que um pouquinho mais. Ah, eu acho que é porque eu tô com a... Ah, agora sim, peraí. Vou ver. Aqui o meu computador tá meio lerdinho. Eu tô trabalhando numa máquina virtual e ele tá um pouco mais lerdo. Mas aqui, ó, aqui é bem o ponto de defasagem, o ponto de transição, né? Aqui 1366, aqui abaixo 1366. E como eu falei anteriormente, aqui abaixo de 960, ok? Além de trocar a imagem em si, como eu fiz aqui com um conteúdo diferente, realmente uma foto diferente, você poderia ter a mesma imagem, né, o mesmo conteúdo, só que cada arquivo com uma resolução diferente. Ou seja, quando eu estou numa tela grande, eu vou carregar um arquivo grande para ter toda a definição, toda a nitidez da imagem numa tela grande. Quando for uma tela média, eu poderia carregar um outro arquivo com uma resolução menor, justamente para economizar o processo de download, para ficar mais rápido para exibir no navegador da pessoa, seja no celular, seja no tablet, no computador ou numa televisão. Bem, é isso o tema do Picture, ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu estou sempre vendo, sempre respondendo, e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e se não é inscrito ainda, por favor, né? Se inscreva, ative o sininho, dá o joinha, indica para os amigos e a gente se vê na próxima. Até mais!